A identidade de um povo não pode ser limitada por boatos. Quando a lei não proíbe, quando o Estado reconhece e quando o próprio povo se identifica, o respeito à autodeterminação deixa de ser uma concessão e passa a ser uma obrigação democrática. Nos últimos anos, tem circulado informações segundo as quais haveria impedimento legal para o uso da denominação Romani em documentos oficiais da Administração Pública Federal. Diante dessas afirmações, a AMSCAM Brasil buscou esclarecimento formal junto à Casa Civil da Presidência da República, por meio de pedido de acesso à informação protocolado sob o NUP 00137.0042562022698. A resposta oficial é inequívoca: não existe ato normativo, orientação jurídica ou diretriz administrativa da Casa Civil que proíba o uso da denominação Romani em documentos oficiais da Administração Pública Federal. Ao contrário, a própria Administração Pública Federal utiliza de forma legítima e recorrente expressões como povos ciganos, povo cigano e povo romani, sem qualquer distinção restritiva entre elas. A manifestação da Casa Civil reafirma um princípio fundamental do ordenamento democrático brasileiro: o respeito à autodeterminação dos povos e ao direito de cada comunidade de expressar sua identidade, sua memória e suas formas próprias de pertencimento. Por essa razão, é importante que o debate público seja conduzido com responsabilidade, transparência e compromisso com os fatos. Divergências de opinião são legítimas. Contudo, a disseminação de informações falsas sobre supostas proibições legais não contribui para o fortalecimento das políticas públicas nem para a promoção dos direitos dos povos romani e ciganos. Defender o uso da denominação Romani não significa negar outras formas de identificação historicamente utilizadas pelas comunidades ciganas. Significa reconhecer a pluralidade de identidades existentes e assegurar que nenhuma delas seja artificialmente excluída por interpretações sem fundamento jurídico ou respaldo institucional. Seguiremos atuando para que as políticas públicas sejam construídas com base em evidências, respeito institucional, participação social e valorização da diversidade cultural que compõe os povos romani e ciganos no Brasil. O reconhecimento da pluralidade de denominações legítimas fortalece a democracia, amplia a participação social e contribui para o enfrentamento do anticiganismo em todas as suas formas. Não se combate o anticiganismo substituindo a voz dos povos por interpretações sem fundamento. O reconhecimento começa pelo respeito ao direito de nomear a si mesmo. A questão não é qual denominação uma pessoa ou organização prefere utilizar. A questão é que o Estado brasileiro confirmou formalmente que não existe vedação ao uso da denominação Romani e que diferentes nomenclaturas coexistem legitimamente no âmbito da administração pública federal. O respeito à diversidade também inclui o respeito às formas de autodenominação, assim como Rom, Roma e Sinti. É importante recordar que a denominação Romani não surgiu de forma aleatória ou recente. Ela está associada a um importante processo histórico de organização internacional dos povos romani, consolidado durante o primeiro Congresso Mundial Romani, realizado entre os dias 7 e 12 de abril de 1971, em Sheffield, próximo a Londres. Nesse encontro histórico foram adotados símbolos que se tornaram referências internacionais de unidade e reconhecimento coletivo, entre eles a bandeira romani, o hino romani e a utilização das denominações Rom e Romani como expressões de identidade compartilhada. O reconhecimento dessa trajetória histórica não impede, substitui ou inválida outras formas de identificação utilizadas por diferentes comunidades, grupos e famílias. Ao contrário, reafirma a pluralidade que caracteriza os povos romani em diferentes territórios e contextos culturais. Não se trata de eliminar nomenclaturas, mas coexistir. Desconsiderar a denominação Romani significa ignorar uma construção histórica, política e cultural reconhecida internacionalmente há mais de 5 décadas. Respeitá-la não é impor uma identidade única, mas reconhecer um patrimônio coletivo de memória, luta, organização e autodeterminação que integra a história contemporânea dos povos romani em todo o mundo. Respeitar a denominação Romani não significa impor uma identidade única. Significa reconhecer um patrimônio coletivo de memória, luta, organização e autodeterminação construído pelos próprios povos romani ao longo de sua história. Muitas vezes, os conflitos em torno da história e da identidade nascem do desconhecimento, da ausência de acesso a informações qualificadas ou da perda de referências históricas ao longo do tempo. Em outras situações, infelizmente, informações incorretas acabam sendo reproduzidas e difundidas,
contribuindo para a criação de narrativas que não encontram respaldo nos fatos. Por isso, é fundamental permanecermos atentos, unidos e comprometidos com a memória, com a produção de evidências e com a transmissão do conhecimento às novas gerações. A defesa dos direitos dos povos romani e ciganos exige não apenas resistência, mas também responsabilidade com a verdade histórica e respeito à diversidade de experiências e formas de pertencimento. Conhecer a própria história é uma forma de proteção coletiva. Quando a memória é preservada, torna-se mais difícil que a desinformação ocupe o lugar dos fatos e que vozes externas definam quem somos ou como devemos nos reconhecer. Quando um povo perde o acesso à sua própria memória, outros passam a contar sua história por ele. Por isso, preservar a memória, produzir evidências e fortalecer a transmissão do conhecimento entre gerações é também uma forma de defesa coletiva. A ignorância pode ser enfrentada com conhecimento. A desinformação pode ser enfrentada com evidências. Mas ambas exigem que permaneçamos atentos, organizados e comprometidos com a preservação da nossa memória coletiva.